Oi gente, hoje eu vou fazer a resenha da linha artística do Caderno Inteligente. Eu recebi esse sketchbook em tamanho A4 e o refil do papel em 300 gramas no tamanho A4 também. Ele é um papel sem muita textura, gramatura 300, ele é bem grosso e bem robusto. Lembrando que tem cupom de desconto para os meus seguidores, vou deixar aqui na tela. Para começar o nosso café, eu vou fazer primeiro a marca, o rascunho, e vou usar essa fita para usar como medida. Fiz essa marca de fora e de dentro para ser a borda da xícara. E coloquei a alça também e vou apagar um pouco o excesso de grafite. Fiz ali um círculo menor porque o café ele fica mais fundo na xícara, então ele tem que ficar um pouco menor do que o aro da xícara do café. Vou passar um marrom mais avermelhado pelas bordas e no centro uma cor mais escura de marrom, porque aquela parte mais clara ali eu vou colocar espuma, então ela fica mais clara. E vou espalhando bem, sem mexer demais, tá? E vou fazer do lado um donut. Vou usar a mesma medida que eu usei para fazer a xícara do café. E vou fazer a parte da cobertura um formato meio orgânico, seguindo a circunferência que eu fiz. Vou fazer um chocolate cor-de-rosa e vou fazendo ali seguindo o formato que eu desenhei. E eu vou fazer mais escuro ali nas bordas, tá? Para dar uma sensação de arredondado no final e ter um volume, porque ele não é uma coisa fininha, né? Ele tem uma espessura, então é importante você fazer as bordas mais escuras, que vai parecer que ele é mais grossinho. Enquanto eu espero o donut secar, eu vou fazer a xícara. Vou usar o mesmo tom de rosa e vou espalhando a cor ali. Na primeira camada, eu não me preocupo muito em fazer muito escuro, tá? Eu vou passando a primeira vez só para ver o lugar que eu quero que fique cor de rosa. Depois eu começo a escurecer mais um pouquinho. Ele fica mais escuro perto do café e à medida que se aproxima da borda, eu faço ele um pouco mais claro, tá? Por causa da luz. Vou escurecendo um pouco a parte interna da xícara porque ela é uma parte que não entra tanta luz assim. Então é preciso escurecer. Depois eu vou fazer a borda da xícara usando um pincel mais fininho e não vou fazer essa borda da mesma cor, vou deixar ela em branco mesmo, porque tem algumas xícaras que são assim. Vou fazer a alça dela em rosa e também coloco ela um pouquinho mais escura. Ali na parte do café eu achei que não ficou escuro o suficiente, então eu vou fazer uma segunda camada de marrom, mas a borda eu vou deixar ela mais clara. Como eu falei anteriormente, essa parte da borda eu vou fazer a espuma do café, então eu preciso que ela fique mais clara para poder ressaltar a espuma que eu vou colocar ali. Agora que a cobertura do donut secou, eu vou fazer a parte da massinha que aparece ali. Vou usar um tom de marrom e vou colocando ali. Um tom de marrom mais para amarelo ocre. E vou fazendo ali na parte que a cobertura não caiu, tá? Eu vou seguindo aquele meu rascunho circular e vou fazendo. Como ele também é uma coisa frita, então algumas partes ele fica mais escuro, tá? Então é importante você colocar uma sombra ali para indicar aquela parte que foi frita, mas também para indicar uma profundidade que tem ali. Senão ele vai ficar com uma cara muito chapada e não vai apresentar o volume que o donut tem. Ali na cobertura, como a cobertura é mais alta que a massinha, você tem que colocar uma sombra ali também. E depois você pode ir espalhando um pouquinho para não ficar muito marcado. Queria lembrar vocês que as inscrições para o meu curso de aquarela online estão abertas para você que quer aprender um pouquinho mais de aquarela comigo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Enquanto eu espero a cobertura do donut secar, eu vou começar a parte da espuma do café, que é a parte que dá mais trabalho nessa pintura. Vou usar um tom de marrom bem escuro e vou fazer umas bolinhas ali naquela parte mais clara do café, que eu deixei mais clara mesmo, como eu tinha falado anteriormente. Você vai fazer ela de vários tamanhos e para ficar mais natural, tá? Não precisa ser muito circular não, pode ter um formato não tão circular também, que fica legal. Mas o interessante é você colocar de vários tamanhos diferentes ali. E também às vezes usar a tinta um pouquinho mais aguada e às vezes um pouquinho mais concentrada. Aí você vai colocando essa espuma nessa parte que é mais clara, tá? Não precisa colocar muitas assim também, mas é importante que tenha algumas espalhadas ali para que fique uma espuma de forma mais natural. Como eu falei, é importante que você varie um pouco o tamanho delas também, tá? Para ficar uma coisa mais natural possível. Essa é uma das partes mais trabalhosas dessa pintura como um todo, então você tem que fazer com bastante calma também para que a espuma fique de uma forma bem natural. Você tem que variar o tamanho e vai colocando também mais claras e mais escuras. Não tem uma regra para a quantidade de espuma que tem que colocar, então quando você achar que está harmônico, você pode parar. Depois que o donut ficou seco, eu vou colocar o granulado, tá? Eu usei uma guache em tom pastel e fui colocando ali em várias cores. Essa parte aí você tem que colocar de forma aleatória para que fique natural também, tá? Depois que a parte
do café secou, você vai colocar agora a parte branca do brilho da espuma. Em algumas partes você vai pegar uma guache ou uma canetinha branca e vai colocar uns pontinhos brancos na espuma do café. E no granulado também é importante você colocar uma sombra. Então eu vou pegar um tom de cor-de-rosa mais concentrado e vou colocar uma sombra nos granulados da cobertura do donut. Agora eu vou fazer o fundo. Para fazer o fundo eu vou molhar essa parte que está branca, né? E não precisa economizar na água não, pode passar bastante água. E eu vou fazer um fundo em amarelo ocre e vou espalhando a cor, né, a tinta na parte molhada e vou espalhando para que ela fique de forma mais suave. E vou espalhando o amarelo ocre enquanto o papel estiver molhado. E se faltar mais aquarela, você pode ir pegando com o pincel e espalhando também. Importante que nessa fase de espalhar a aquarela, o papel ainda esteja bem molhado, porque daí ele vai ficar numa forma mais fluida e vai ficar mais bonito. Aproveito também e coloco alguns respinhos, porque eu acho que fica legal, dar uma dinâmica melhor na aquarela. E para dar um pouco mais de profundidade, eu vou pegar uma cor preta que eu adoro, que é um preto granulado, e vou passar perto da xícara e perto do donuts para dar uma profundidade maior. E vai dar uma sombra bem bonita e bem fluida, fica bem bonito. Eu gosto muito. Se você não gosta desse tipo de efeito, você não precisa colocar essa sombra, tá? Eu coloco porque eu gosto muito do resultado. Agora, as impressões que eu tive do papel. Como eu falei anteriormente, o papel ele não tem muita textura, então você consegue trabalhar bastante detalhes e coisas pequenas com ele também. E ele é um papel de 300 gramas, então ele é bem robusto. E o melhor que o sketchbook do Caderno Inteligente é do sistema de discos e você pode reposicionar as páginas na ordem que você quiser. Espero que vocês tenham gostado e se você não é inscrito, inscreva-se no canal e acompanhe o conteúdo.